2. Isaías 44, capítulo 2. Isaías 44, capítulo 2. Quem achou, pode ir, por favor. Isaías 2, 44? 44. Assim diz o Senhor, que te criou, que te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Meu Deus, glória a Deus, né? Glória a Deus. Então eu já quero começar essa aula com uma frase de Albert Einstein, que diz assim: Deus não joga dados. Ele sabe tudo que ele faz. Então nós não somos um acidente, nós não estamos aqui por acaso. Então, para tudo tem um propósito nessa vida. Quantos aqui já se perguntaram por que eu nasci? Qual o propósito de Deus na minha vida? Eu não pedi para nascer. Pelo menos eu falava isso muito. Estou passando por isso porque eu não pedi para nascer várias vezes, adolescente. Eu custava dizer muito isso. Né? Por que eu pedi para nascer? Porque as coisas têm que ser assim comigo. A gente é muito vítima, né? Por que as coisas têm que ser dar certo para todo mundo, mas não dar certo para mim? Né? Por que Deus me escolheu? Porque eu sou rejeitado pelos meus pais? Porque eu nasci? Eu fui um erro do acaso, né? As pessoas usam muito. O amor, Senhor, permanece para sempre. Não me abandones as obras das tuas mãos. E aí eu fico nessa parte A do versículo que diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Então ele determinou cada detalhe do nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu o seu biotipo, a cor de pele, o cabelo e todas as outras características nossas. Deus escolheu. Ele fez o seu corpo sob medida, exatamente do jeito que ele queria. Também determinou os nossos talentos naturais, que você possui e possuirá ao longo do tempo. Ele te fez uma personalidade singular, única. Então, para cada um, Deus tem um propósito. Ninguém está aqui à toa. Ninguém está aqui que não tenha um propósito com Deus. Então, Deus ele tem um propósito para cada um de nós. Cada um é único, um único DNA. Até o que é gêmeos
têm DNA diferente, né? Porque tem propósitos diferentes. Aparentemente eles podem ser iguais, porque tem genes que são idênticos, gerados numa mesma placenta, mas eles não têm o mesmo DNA, eles são diferentes. Agora, no Salmo 139, 15. Salmo 139, 15 e 16. E aí esse versículo eu acho um poema lindo que a Bíblia tem. 15 e 16. Os seus ossos não se podem comer, quando não informado, e desespecificamente como na consciência da terra. Os seus olhos mediram a substância uniforme, e os seus livros foram escritos todos os meus livros, cada um deles predeterminado, como livro, nenhum deles havia visto. Glória a Deus. Né? E na tradução a mensagem diz assim, ó. Assim, tu me moldaste por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigado, meu Deus. É de ficar sem fôlego. Corpo e alma sou maravilhosamente formado. Eu te levo e te adoro. Que criação. Tu me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como fui feito. Aos poucos, como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Com o livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti, os dias da minha vida, todos preparados antes mesmo de ter vivido o primeiro deles, né, que é o Salmo 139, o 15 e o 16. 13 ao 16. Deus fez por motivo, isso também significa que Ele decidiu a hora do seu nascimento e o seu tempo de vida. Ele planejou o seu dia de vida antecipadamente, escolhendo o momento exato do seu nascimento e da sua morte. Por isso que nós temos começo, meio e fim. Deus sabe de tudo, nada, tudo que vai acontecer, porque Ele é Deus. Ele é o nosso Criador. Deus também planejou o lugar que você nasceria, aonde você viveria para que o propósito dele fosse cumprido. A sua etnia, nacionalidade não são meras casualidades. Deus não deixou nenhum detalhe ao acaso. Planejou tudo conforme o propósito dele. Lembra que na aula passada eu falei que o quê? Tudo é porque o propósito dele. Deus faz tudo para ele. Então é tudo sobre ele, é tudo para ele e nada para nós. Ele nos fez para que o seu amor fosse manifestado. Né? Agora vamos ler Atos 17, 26. Glória a Deus. Atos 17, 26. Hoje o Senhor quer nos queremos mostrar qual a nossa importância quando às vezes nós nos achamos que somos os piores seres humanos na face da terra. 17 e 26. Pode ler. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Glória a Deus. De um só homem. Né? Olha o que ele diz em Atos dos Apóstolos. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos, né, grandes ordenados e os limites desde as circunstâncias de seu nascimento. E de quem fossem seus pais, Deus tinha um plano para criá-lo. E não importa como sejam seus pais, se são bons, se são ruins ou se são indiferentes. Ele já sabia que esses dois indivíduos tinham o que precisava para que você fosse criado. Era a genética humana, ou o DNA. Deus só precisava disso para que nós pudéssemos ser formados. Embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Mesmo que muitos filhos não tenham sido planejados pelos pais, nada disso foi imprevisto para Deus. O propósito dele levou em conta o erro humano e até mesmo o pecado. Deus nunca faz nada
acidentalmente. Nunca. E jamais comete erros. Então você não está aqui por acaso. Te amo. Você está aqui porque Deus tem um propósito na tua vida. Aleluia. Mesmo que nós estamos lá fora, sem conhecer o Senhor, existe uma venda que tampa os nossos olhos que precisa ser aberta. Né? E isso é aberto quando conhecemos a graça, quando conhecemos a Cristo. Pô, Satanás faz de tudo com que a gente não venha conhecer, abrir os nossos olhos para isso. Por isso ele nos frustra lá fora. Por isso vivemos uma vida não compatível àquilo que Deus planejou e criou para nós. Porque ainda não conhecemos o Senhor. Então quando conhecemos o Senhor, muitas das vezes ainda sentimos aqueles crentes derrotados. Então quando a gente vê assim um culto, como que diz, que está aqui, nessa parte aqui da igreja, é como se fosse uma labareda de fogo, que está a acontecer. E aí você vai ver que vai se cumprir aquela palavra que diz o quê? Que as bênçãos correrão àqueles que o seguem, porque é natural. É natural. Então, quando eu entendo quem é o meu Pai, quando eu entendo o sacrifício que Jesus fez por mim, quando eu de verdade, a mesma coisa, a esposa não ama o esposo não ama a mulher. Então, assim, não tem aquela coisa quando arruma um namorado, está se preocupando, está ligando, está falando, quer saber se comeu, quer saber. Porque nós não temos o mesmo relacionamento com Deus. Meu Deus. Porque se nos mínimos detalhes, tá bom, pode ser uma coisa boba, mas ele é o teu pai, ele quer saber. Embora ele já saiba, ele quer que vocês virem um relacionamento. Então, o Senhor desperta pra gente nessa manhã que nós não somos qualquer um, nós temos um pai. Nós somos filhos de um Deus que criou todas as coisas. E se nós estamos no nosso momento de provação, não veja como uma provação, mas veja como um teste que o Senhor tem feito por nós. E Deus não testa ninguém além de que nós possamos ser testados. Ele sabe que ele, através das provações, vai vir o crescimento, vai vir o amadurecimento. E aí vamos crescer. Então, quanto mais a gente murmura, quanto mais a gente faz coisas que desagradam ao Senhor, a gente vai estar sempre repetindo o mesmo teste. Até a gente entender qual o propósito de Deus na nossa vida. Por isso que muitos falam assim, meu Deus, eu não sei qual é o propósito de Deus na minha vida. Porque você não procura conhecer quem é o seu pai. Porque quando a gente sabe quem é o nosso pai, a gente sabe que o único propósito de Deus na nossa vida é o agradá-lo, é o adorá-lo, é o servir.